O álcool, recebe uma classificação de primário, secundário ou terciário. Só é possível até terciário. O álcool é considerado primário quando a hidroxila está ligada a um carbono e esse carbono só está ligado a um. Então, primário porque só está ligado a um. Então, a gente fala de álcool primário. O secundário, vocês vão observar aqui que a hidroxila ela está ligada a um carbono que está ligado a dois outros. Esse carbono aqui é secundário, por isso que esse álcool é chamado de secundário. E o álcool é chamado de terciário, a hidroxila está ligada ao carbono e esse carbono está ligado a três outros. Então é chamado de carbono terciário. Bom, e o que significa esse 54% GL? Na realidade, isso aí, a tradução de GL significa Grau-Gay-Lussac, mas fica complicado, então vamos abreviar para GL. Então, significa que se você pegar este álcool aí, pegar 100 ml e examinar, você vai descobrir que 54% é de álcool e 46% é de água. Então, aí informa em ml, em volume, né, ou em centímetro cubo, qual é a quantidade em 100 ml de álcool e de água, né? Aí é só, você quiser para 1 litro, é só multiplicar por 10, aí se for 1 litro. E 46 INPM, na realidade significa Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Também é uma maneira de expressar quanto de álcool existe aí na mistura. Então, se o primeiro informa em volume, aqui significa em massa. Se você pegar deste álcool aqui 100 gramas dele e examinar, você vai chegar à conclusão de que 46% ou 46 gramas de 100 é de álcool e 54 gramas é de água. Então, 56%, 54% significa em volume, né? 100 ml ou 100 centímetros cúbicos, 54 é de álcool e o restante é de água, ou seja, 46. E 46 INPM significa que de 100 gramas, 46 gramas é de álcool e 54 é de água. Antigamente, o álcool vinha com um grau de pureza em torno de 96%, 94%. Dava até para a gente abrir o frasco e, na emergência, colocar dentro do carro. E por que não está vindo assim? Porque ele, com esse grau de pureza, criava muitos acidentes. Morreram crianças ficaram deformadas por causa de ter se queimado com incêndio de álcool. Então, atualmente não é permitido mais, é em torno disso aí que é para limpeza, desinfetar e isso. Bom, vocês vão ver agora uma arte em relação ao álcool. Eu consegui uma arte em 3D. Então vocês vão ver algumas moléculas, no caso aí a do metanol, do etanol, do álcool isopropílico e do propanotriol, que é a popular glicerina. Então é bem interessante e mostra bem próximo do real como que está posicionado os átomos. Vocês vão ver que de fato ele está posicionado em 3 dimensões. Mas isso para a gente desenhar ficaria difícil no quadro. Então vai dar para vocês ver um pouco próximo do real. E observem que tem uma parte que mostra em 3D e mostra a nuvem de elétrons em volta do átomo. Então é bem interessante, aproveita. Aqui nós estamos vendo o metanol em 3D. A parte branca representa os hidrogênios. A parte que está aí em azul celeste
representa o carbono e a parte que está em vermelho representa o oxigênio. Então, a gente coloca no quadro uma estrutura plana porque facilita a compreensão. Mas nós sabemos que entre os átomos que se ligam existe uma distância entre os átomos e formam ângulos bem distintos, conforme vocês podem ver aí nessa molécula aí. Então é bastante interessante. Este aqui é o etanol e ele é em 3D e mostra vários formatos aí, né? Então o carbono está representado pelo lilás, quer dizer, o azul, né? O azul celeste. Os hidrogênios estão representados aí pela parte branca, as bolinhas brancas, e o oxigênio a bolinha vermelha. E aí mostra o ângulo bem aproximado do que é o real, aí dá para ver bem em detalhe. Então, azul celeste são os carbonos e os brancos são os hidrogênios, os pauzinhos entre os... Aqui nós começamos a nomenclatura do álcool, né? Então, a primeira coisa a ser feita é identificar onde está a hidroxila. Tem ramificação? Não. Então, quando não tem ramificação, é bastante simples. Vocês colocam o prefixo relativo ao número de carbono, simples ligação que a gente chama de AN, e se só tem uma hidroxila, simplesmente OL. De 3 carbonos para frente na estrutura, é indispensável a identificação de onde está a hidroxila. Né? Não é o caso aí. Segundo exemplo, a hidroxila está aqui. Qual é a primeira providência quando se tem ramificações, como é o caso aqui? É identificar qual é a maior cadeia que tenha a hidroxila. Se for a maior cadeia e não tiver hidroxila, não faz parte da regra, está errado. Então, a hidroxila está próxima desse extremo, então a gente começa a contar por aqui, pode até colocar a numeração até o terceiro. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. Então, tanto faz assim em forma de L ou na horizontal, é considerada a maior cadeia. 4, 5, 6. Poderia ser o 6 aqui também. Mas dê preferência na horizontal, que fica mais fácil de visualizar. Se você colocar o 6 aqui em vez daqui, estaria errado? Não, estaria certo. Então, essa é a maior cadeia e tem a hidroxila. Feito isso, vocês vão identificar aí as ramificações. Então, nós temos aqui 2 carbonos, et, terminação il. Então, etil, metil e metil. Aí, ela deve ser escrita em ordem alfabética. Então, neste caso aí, a gente coloca, você pode escrever do lado aqui, né? As ramificações. Metil, nós temos metil e etil. Qual que vem primeiro no alfabeto? O E. Então, você identifica primeiro aqui, segundo metil. Então, você começa escrevendo as ramificações. Então, vai ser 3 etil, 4 e 5. Quando tem mais de uma ramificação, vai o prefixo di, tri, tetra, dimetil. Acabou as ramificações, é o nome da estrutura maior. X. O AN, que é referente à simples ligação entre carbonos. E aí você escreve, antes da palavra OL, você identifica onde está grudado a hidroxila, que está no carbono 2.
isso aí. Qual é a maior cadeia que possui hidroxila? Primeira coisa, identificar onde está a hidroxila. Ela está aqui, ó. E a partir daí você começa a contar. Você coloca o número 1, 2, 3. Até aqui você vai colocar o 3. Daí para frente você conta 3, 4, 5. Ou 3, 4, 5, 3, 4, 5 daria na mesma. 3, 4, 5, 6. Então essa aqui é considerada a maior cadeia. Tudo que estiver grudado nela, com exceção da ramificação, né? Com exceção da hidroxila, é ramificação. Então vamos identificar a ramificação. Essa aqui, olha, é chamada de, elas são 4 carbonos, então é butil. Só que pelo fato de essa ligação livre, que a valência livre está no carbono terciário, o que é carbono terciário? Está ligado a 3 outros carbonos. 1, 2, 3. Então ela vai se chamar tércio butil. Ou simplesmente T-butil. E aí você vai agora colocar o nome da estrutura maior. Vai colocar a primeira ramificação, né? Então você coloca aí onde está grudado a ramificação. Ela está grudada no carbono 3. Então vai ser 3T butil X pan. E aí você vai colocar 1. Este próximo exemplo aqui, primeira coisa, identificar onde está a hidroxila. Está aqui. Então, qual é a maior cadeia que tem a hidroxila? Você pode começar por aqui, olha. 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7. Então, essa aqui é considerada a maior cadeia. Com exceção da hidroxila, tudo que estiver grudado nela é ramificação. Então, vamos começar a identificação das ramificações. Essa aqui é chamada de isopropil etil metil e metil. Agora escreva do lado aí os nomes para você não se confundir. Então nós temos isopropil, nós temos etil e nós temos metil. Então você pega e escreve aí para você não se perder. Quais são as letras que você vai analisar para ver quais são as primeiras no alfabeto? Essa. Então, primeiro é o etil. Segundo é o I. Terceiro é o N. Então, o primeiro que você vai identificar é o etil. 4, etil. Segundo, está onde? Que é o isopropil, no carbono 3. 3, isopropil. E no final o metil, que são 2. 5, 5, dimetil. E agora o nome da estrutura maior. Hept, é o AN. Identifica onde está a hidroxila. Então está encerrada a nomenclatura do álcool. Bom, gente, eu não poderia deixar de falar com vocês sobre essa notícia assustadora e horrível, né? Assombrosa, dessa mega explosão que aconteceu no Líbano, em Beirute. No primeiro momento eu achei que era problema de conflito com Israel e
pela explosão dava até a impressão de uma bomba atômica, pareceu formar um cogumelo. E foi uma explosão muito violenta. Se você pensar, hoje nós sabemos que são 2.750, acho que 720 toneladas, isso é 2.720.000 quilos de explosivo. É muita coisa. A devastação foi tão violenta que morreram mais de 100 pessoas, tem mais de 300 mil desabrigados, mais do que a população de Anápolis. Muita coisa. Então é importante que a gente esclareça algumas coisas, porque sempre em vestibulares eles costumam colocar questões relacionadas a essas grandes tragédias. Às vezes nisso, às vezes no próximo, daqui 2 anos, mas costumam sim colocar. Então, primeira coisa, o que é o nitrato de amônio? Quimicamente ele é considerado um sal. E para que ele é utilizado? Ele é muito utilizado na agricultura como fonte de nitrogênio. Quando você vai comprar um adubo para lavoura ou mesmo para frutas e tal, é o NPK, conforme o tipo do fim, é a porcentagem de nitrogênio, fósforo, potássio, que é o NPK. E o nitrogênio age na planta no crescimento e ajuda na formação das partes verdes da planta. Então ele é indispensável. Então o nitrato de amônio é muito utilizado na lavoura. E uma segunda utilização é em pedreiras para, digamos assim, turbinar a explosão da dinamite. Porque quando se coloca nitrato de amônio juntamente com a dinamite, a energia liberada na explosão da dinamite mais o nitrato de amônio, ele é bem superior do que se fosse só a dinamite. Aqui nas pedreiras próximas aqui de nós, eles utilizam o nitrato de amônio para turbinar a explosão. E uma outra utilidade, conforme nós já vimos ao longo da história, é em atentados, terroristas. E o que é necessário para que o nitrato de amônio exploda? Uma temperatura de 300 graus. Gente, qualquer coisa queimando, ele tende a ultrapassar isso aí. Gás, ele ultrapassa 1.000 graus. Plástico, ultrapassa 1.000 graus. Então tem um monte de coisa. E pelo que a gente sabe, foi isso que aconteceu lá em Beirute. Aconteceu um incêndio no armazém, tinha lá esses 2.700 e poucos toneladas de nitrato de amônio, aí ele entrou em combustão. Dá para ver bem claramente nas imagens que primeiro é um grande incêndio e depois é que aconteceu a explosão. Então, as histórias todas obscuras de como é que foi parar lá, foi de um navio russo, não sei o quê. O fato é que explodiu e pessoas foram responsáveis pelo péssimo acondicionamento e pessoas foram mortas. Né? Então vamos à explicação aí de como é que é produzido esse nitrato de amônio. Né? Existem 2 formas que são as básicas, existem outras, mas essas aqui são as principais. Pega-se um sal, que é o sulfato de amônio, que também é utilizado na forma deste sal aqui, também eu já comprei, eu colocar em plantas, a gente coloca em folhagem, pequenas quantidades e excelente para desenvolver. Né? Então, é vendido esse sulfato de amônio na agricultura, é assim. E o nitrato de cálcio. São 2 sais. É possível de um sal reagir com o outro? É possível sim. Depende da eletronegatividade por exemplo, aqui do cálcio, do amônio. Aqui. Né? E a reação desses dois, do sulfato de amônio mais o nitrato de cálcio, ocorre a formação do nitrato de amônio, que foi o que causou o acidente, mais o sulfato de cálcio. Aí eles purificam, separam isso aqui do sulfato de cálcio. Uma outra maneira que também pode ser utilizada, eles pegam o ácido nítrico
diluído na água e borbulha nessa água aí a amônia gasosa, a amônia ela é na forma de gás, né? E aí ela é borbulhada e forma o nitrato de amônio, que é o que causou aí o mega acidente. Então é isso, gente. O nitrato de amônio voltou às manchetes como o principal suspeito pela mega explosão em Beirute. Esse composto químico foi apontado pelo presidente do Líbano, Michel Aoun, como principal causador de mortes e destruição. As informações iniciais são de que mais de 2.700 toneladas do produto químico estavam armazenadas no porto desde 2013. Mas o que é o nitrato de amônio e como pode ter provocado uma explosão tão devastadora? Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e começo dizendo que não é fácil fazer esse composto químico explodir. E também que ele é muito comum em todo mundo, inclusive no Brasil. Isso porque ele é um fertilizante eficiente, é o N no NPK. Sigla que reúne os compostos nitrogênio, fósforo e potássio, os nutrientes mais importantes para as plantas. Isso significa que o acesso ao nitrato de amônio é relativamente fácil, qualquer um pode comprar o composto em pequenas quantidades em lojas especializadas. Significa também que a produção agrícola consome grandes quantidades de nitrato de amônio, que precisam ser transportadas e armazenadas em segurança. Mas ele também é usado na fabricação de explosivos para mineração. Especialistas dizem que sozinho o composto não é explosivo, mas se torna perigoso quando submetido a altas temperaturas. Nesse caso, ele pode sofrer decomposição térmica, liberando oxigênio, que alimenta a combustão, ou seja, aumenta a intensidade do fogo, e outros gases, o que pode acabar gerando uma grande explosão. É por causa desse enorme potencial de destruição que a substância já foi usada em atentados, como o ataque cometido em 1995 pelos extremistas americanos Timothy McVeigh e Terry Nichols. O atentado, que usou uma van cheia de nitrato de amônio misturado a nitrometano, destruiu parcialmente um prédio do governo dos Estados Unidos em Oklahoma, matando 168 pessoas, entre elas 19 crianças de uma creche que funcionava no edifício. Foi um incidente trágico do chamado terrorismo doméstico dos Estados Unidos. O composto também foi usado como bomba em Oslo, na Noruega, quando um extremista norueguês explodiu um carro em frente à sede do governo, matando 8 pessoas em 2011. Você deve se lembrar de que poucas horas depois da explosão do carro-bomba com nitrato de amônio, um segundo extremista, Anders Breivik, invadiu uma colônia de férias e executou 69 pessoas. Foi também um dos episódios mais trágicos da história da Noruega. Mas mesmo antes de ser usado como arma, o potencial explosivo do nitrato de amônio já era conhecido por causa de acidentes dramáticos. Em 1947, também nos Estados Unidos, aconteceu a explosão considerada uma das mais devastadoras da história, tirando as de bombas nucleares. Em 16 de abril de 1947, no Texas, 581 pessoas morreram depois que o incêndio em um navio levou à explosão de cerca de 2.000 toneladas de nitrato de amônio. Aí você deve estar pensando como esse composto tão explosivo pode ser usado de forma tão generalizada, né? É que para o nitrato de amônio explodir são necessárias temperaturas muito altas, o que os especialistas chamam de gatilho. Na reportagem que você pode ler no nosso site, o professor Reinaldo Basito, do Instituto de Química da USP, nos explicou que o incêndio no porto de Beirute pode ter sido gatilho para a explosão. Se havia uma grande quantidade de material armazenada ali, o incêndio atingiu facilmente mais de 300 graus, a temperatura que, segundo o professor, levaria à explosão. Ou seja, o fertilizante que você tem em casa ou aquele armazenado por agricultores seguindo as regras de segurança tem um risco muito baixo de explodir. É por isso que, apesar do potencial destruidor que a gente viu nos vídeos lá de Beirute, existem relativamente poucos acidentes e explosões graves causadas pelo fertilizante. No caso da explosão no Líbano, as autoridades responsáveis pelo porto foram mandadas para prisão domiciliar. Espero que esse vídeo tenha ajudado a entender um pouco mais o que aconteceu no Líbano. Se você achou interessante, não se esquece de seguir a gente aqui no YouTube e nas outras redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!